Boa tarde, tudo bem com vocês, meus queridos? Bom, hoje nós vamos falar sobre a terceira apostila e, portanto, sobre o tema que se inicia, que são as artes visuais. Eu gostaria, inclusive, de fazer, ao longo dessa explicação, referências ao que nós estávamos estudando, né? Não só o Renascimento, como o que a gente ia estudar, que era o Romantismo. Que são movimentos muito importantes para a gente entender como funciona a, a nossa noção de artes visuais, né? O que são as artes visuais? As artes visuais são todas as formas artísticas que têm como sentido primário a visão. Ou seja, todos os trabalhos, né, todas as áreas em que a arte atua e que a principal, o principal estímulo é o estímulo visual, né? E assim, a história das artes visuais vai desde a pintura rupestre, né, até os dias de hoje, onde a gente integra outros sentidos, né? Como, por exemplo, o cinema, que integra a visão e a audição. A ópera já fazia isso, né? O teatro. A ideia de que quando se apela para o estímulo de outros sentidos, você consegue se fazer ser entendido em outros níveis. Para que a gente tem várias técnicas, várias formas de artes visuais? Por que não, sei lá, sintetizar tudo no teatro, que vai sendo evoluído, por assim dizer, entre aspas, até o cinema? Ou até o cinema tridimensional? Talvez porque cada artista escolhe uma forma de expressar que tem uma linguagem própria. Cada forma de expressão artística tem uma linguagem própria. Por exemplo, o desenho. O desenho, as ilustrações, nos permite, por exemplo, desenhar os sonhos. Nos permite descrever as emoções. E não estar apegado, ligado a uma realidade. O desenho pode ser uma composição abstrata, feita só de círculos, linhas, padrões, como, por exemplo, são muitos dos trabalhos da arte indígena, por exemplo, onde a gente tem padrões que representam um conceito de um valor animal, por exemplo, o padrão da tartaruga para indicar durabilidade, para indicar uma persistência, o padrão da tatuagem de um jaguar, por exemplo, para indicar bravura, ferocidade, agressividade, para indicar que é um guerreiro. Então, cada forma de arte se preocupa com um tipo de expressão para que possa comunicar exatamente aquela ideia. Então, se você pega, por exemplo, a pintura, a princípio ela está muito ligada à ideia de de, 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 representar o real.
depois ela começa a se expandir e entender outras formas de uso, né, da pintura, que as texturas da tela, por exemplo, fazem parte dessa expressão, que há uma leitura, né, do visual da pintura que também faz parte, né, também dialoga com todo o conceito do que é pintura, que a gente não vê, por exemplo, no desenho, que não tem esse prenúncio, né, esse início da tridimensionalidade, ou seja, do sair para a terceira dimensão. O desenho ele é só bidimensional, ele só tem a largura e a altura. Já a escultura cria-se o volume, né? Não só a largura, a altura, mas cria-se o volume. E aí temos o sensorial nisso, né? O tátil, a impressão do volume, a impressão de que aquilo não pertence somente a uma dimensão, uma ideia chapada, mas a algo que está no nosso plano, algo que dialoga com o nosso mundo de uma forma muito mais presente. Os gregos, os romanos, os sumérios, né, os povos antigos usavam muitas esculturas com esse intuito, para dizer que aquela ideia habitava o nosso mundo, que aquela ideia, né, aquele conceito, vamos supor, a ideia de um Deus, a representação de um Deus, ela fazia parte do nosso mundo, ela interagia com o nosso mundo, e o nosso mundo com ela, né, através daquela imagem.